Olá, pessoal! Estamos ao vivo para mais um Lingo Talks e hoje com a convidada especial, que é Suelen Franca, que vai falar sobre o poder da personalidade forte. Eu me chamo Renata Bittencourt, faço parte da equipe LingoPass e vou falar um pouco antes de apresentar Suelen, o que é o Lingo Talks, que é um bate-papo onde nós convidamos profissionais de mercado de diversas áreas para fazer conexões, para falar sobre a importância do desenvolvimento pessoal, a importância de vários idiomas no mundo corporativo e também assuntos relacionados à pauta de RH. Então, Suelen, você pode se apresentar, por gentileza, para o pessoal daqui do Lingo Talks? Posso sim, Rê. Então, meu nome é Suelen Franca, eu sou advogada, né? Minha primeira formação é em Direito, mas também sou psicoterapeuta e deixei a área jurídica de um pouco mais de lado há alguns anos para focar mais na parte de desenvolvimento pessoal. E eu trabalho muito com questões relacionadas às camadas da personalidade, que é um assunto que a gente vai abordar aqui hoje, e também o desenvolvimento de virtudes, né? Hábitos que tornam uma pessoa mais apta a encarar a vida de uma forma mais madura. É basicamente isso, sendo muito simples. Perfeito, eu vou parar de compartilhar aqui a nossa tela para o bate-papo ficar com o nosso rosto melhor. Então, vamos lá. A ideia aqui não é esgotar a temática sobre a personalidade, a fortaleza da personalidade, mas e sim auxiliar esses profissionais as pessoas de RH, toda a parte de empresa no desenvolvimento. Mas antes da gente falar sobre as camadas e como pode auxiliar, eu sei que é uma forma um pouco ousada pedir uma introdução, né, levando esse assunto das camadas. Pode explicar um pouco para quem não conhece o que seria esse estudo da camada e como pode auxiliar nesse processo de autodescoberta? Tá, então, as camadas da personalidade são uma descrição da formação de uma personalidade madura, né? Uma pessoa, a gente podia dar algumas descrições mais breves, como algumas que a gente estuda na escola, por exemplo. O ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. Mas não é só isso, né? A gente sabe que não é só isso. E entre todas essas etapas, existe aí o desenvolvimento da personalidade, né? No próprio crescimento, comporta várias coisas, várias situações. Tem um filósofo espanhol, Julián Marías, que ele divide a vida em menos etapas, ele divide em 4 etapas, né? A etapa ali da infância, da juventude, da velhice, não, são 3 etapas, me confundi, são 3, não são 4. E tem alguns outros autores que dividem em mais etapas. Tem autores que dividem em 100 etapas, em 33 etapas, e eu particularmente uso no meu trabalho essa descrição, que é do filósofo Olavo de Carvalho, que está dividido em 12 etapas. Essa descrição, ela comporta as correntes da psicologia, quase todas, né, que são mais fortes, assim, na psicologia, e ele vai fazendo uma correlação entre elas e as etapas da vida. Então, por exemplo, ele faz uma descrição na primeira camada da personalidade, trazendo ali uma questão da astrocaracterologia, a forma como a pessoa se instala no mundo. Depois ele fala da segunda camada da personalidade, que tem relação com um inconsciente familiar, né? E aí ele traz Leopold Zonde, que é um autor, né, que fala sobre essa questão do inconsciente familiar, mas também já tem uns acréscimos de outros alunos dele que mencionam Bert Hellinger, por exemplo, que é o senhor que sistematizou as constelações familiares, né? E aí vem na terceira, a gente vai falar sobre a questão do aprendizado. Então, em cada etapa, ele traz um autor, né, para embasar aquela etapa. É como se a gente conseguisse agora
olhando para todas as correntes, principais correntes psicológicas, uma forma de realmente fazer uma personalidade se desenvolver e não reduzir a personalidade humana a uma corrente só. É basicamente por aí. Entendi. Então, trazendo todas essas partes de correntes da psicologia e todas essas frentes, analisa o ser humano por completo e cada etapa tem as suas, cada profissional ali faz parte de um grupo de camada, né? Então, se for... Vai descrever mais ou menos qual é a fase da vida que uma pessoa está, né? Porque aí a gente passa para a quarta camada, eu já falei até a terceira, até aqui. Então, a quarta. Na quarta camada, a gente olha a questão da afetividade. Então, o filósofo Olavo de Carvalho, ele traz Freud para ilustrar essa camada, e o estudo ali da psicanálise, né? Enfim. Daí, na quinta camada, a gente vai olhar o quanto o homem mede a força dele no mundo. E como ele mede a força dele no mundo, a gente pode trazer para o estudo disso, dessa parte do desenvolvimento da personalidade, os arquétipos, por exemplo, né, de Jung. E aí vem sexta camada, que já é uma questão de utilidade, é como a pessoa já mediu a força dela no mundo, como é que ela vai usar essa força para fazer dinheiro, por exemplo, né? Aí ela vai começar a realmente levar todas aquelas habilidades que ela construiu para provar no mundo e para fazer dinheiro, fazer utilidade com aquilo para outras pessoas. Depois ela chega na camada que teoricamente seria a camada na qual a pessoa é realmente madura, que é aquela na qual o papel dela não pode mais ser abandonado, porque ela é importante para outras pessoas. Então, ali naquele momento, o papel social é que diz que aquela pessoa é realmente madura. Depois disso, a gente tem algumas camadas, né, até a 12ª, que são, assim, camadas que, teoricamente, nem todo mundo chegaria. Até a 8ª dá mais para se chegar, que é a do sentido da vida, né? É você olhar para trás, já fez tudo aquilo, já fechou os contornos afetivos, já mediu força no mundo, já se tornou útil, já cumpriu um papel social, agora você encontra um sentido para a sua vida. É mais ou menos como se você se colocasse diante da morte mesmo, sabe? E pensasse assim, caramba, será que agora eu continuo fazendo tudo aquilo que eu venho fazendo ou eu abandono tudo para fazer outra coisa? Porque a outra coisa faz mais sentido, né? E aí a 9ª, 10ª, 11ª e 12ª camada, de acordo com a descrição trazida pelo filósofo, não seriam camadas para qualquer tipo de personalidade. Então, uma pessoa normal chegaria até a 8ª. E aí, pessoas teoricamente especiais iriam para as outras camadas, que seria a 9ª camada, é uma camada intelectual, de estudo, pessoas que têm essa vocação mesmo, essa aptidão. A 10ª camada é uma camada moral, na qual a pessoa, já diante de todo o conhecimento, ela consegue entender o que é certo e errado em um nível de moralidade muito mais complexa. A 11ª camada é trazer assim, a mudança para o mundo, é deixar a sua marca na história. E a 12ª camada, que já é uma camada mais transcendental. Então, teoricamente, isso muito teoricamente, porque dá para a gente colocar todas as camadas como notas de uma música, né, que estão tocando. Às vezes a personalidade ela está mais tendente para uma camada, às vezes está mais tendente para outra camada. Então, assim, pelo filósofo, a gente diria que algumas poucas pessoas chegariam nessas camadas superiores, mas, no entanto, estudando mais a fundo a própria descrição, a gente vê que, na prática, na realidade, nas biografias, é possível, sim, chegar a essas camadas superiores, sem necessariamente ser uma personalidade muito especial. Não, perfeito. Então, aqui a gente teve um panorama a respeito dessa questão do que seriam
teoria, essa parte das camadas, né? E pensando nisso, como que os profissionais voltados da parte de RH na capacitação porque hoje a gente tem como tendência de mercado a jornada, a experiência do empregado, a pessoa que foi contratada, né, desde do momento onde foi selecionado até essa saída, né, como que esses profissionais de RH, compreendendo essa teoria das camadas, eles podem também fazer melhor, assim, questão de melhores escolhas, mas também manutenção, como que esses profissionais podem se capacitar com isso e como que pode ser mais assertivo? Tá. Então, dá para observar qual é a fonte principal de motivação de uma pessoa, através das entrevistas mesmo, dos testes que os próprios profissionais de RH já estão acostumados a aplicar, né? Mas em vez de eles tentarem traçar um panorama no sentido de um tipo de personalidade que é mais executora ou que é mais consultora, enfim, olhar para qual é a etapa de desenvolvimento daquela personalidade. Então, assim, uma pessoa que ainda tem questões afetivas muito básicas para cuidar, quando ela chega em um trabalho no qual ela precisa ser cobrada por alguma tarefa, ela confunde aquela cobrança com algo pessoal. Então, vou dar um exemplo. Alguém que ouviu do chefe que o relatório não está bom. O chefe diz assim, olha, esse relatório aqui não está bom, você vai ter que corrigir, não gostei disso, não gostei daquilo. E essa pessoa se ressente, ela sai ali, né, da reunião com o chefe e ela começa a pensar que é ela que não presta, que é ela que não é boa o suficiente, ninguém gosta dela no trabalho. Então, ela confunde a cobrança relacionada ao cargo que ela ocupa e ao dever que ela tem perante o trabalho com as partes afetivas dela, né, com a parte pessoal dela. Então, quando a gente vai contratar alguém, a gente tem que... O primeiro ponto é olhar isso, ver qual é a motivação da pessoa. Se a motivação da pessoa estiver relacionada à validação pessoal, autovalidação nesse sentido afetivo, em geral, dá problema, sabe? Dá problema de convívio com os colegas, com os chefes, enfim. É uma pessoa que não dá para você apertar muito, porque senão ela desmorona, né? E profissionalmente falando, a gente precisa de pessoas que tenham uma personalidade um pouco mais desenvolvida. Daí a gente indo, sei lá, olhando na quarta camada, dá para se estimular a pessoa a chegar, ou na quinta, né? Na quarta é essa questão afetiva. Na quinta já dá para estimular um pouco mais. É alguém que já mediu a força no mundo, já, assim, tem um pouco mais de ímpeto para realizar as coisas, né? E ao mesmo tempo que ela tem esse ímpeto, ela também ainda é muito pouco subordinada, porque é como uma personalidade adolescente. Ela ainda não conseguiu chegar ao ponto de perceber que, por vezes, ela vai ter que se conter para ser útil. Ela não vai poder fazer só o que ela quer, né? Mas é mais fácil lidar com uma pessoa assim do que com uma pessoa que se ressente de uma reclamação. Mas o ideal seria que as pessoas que estão trabalhando, né, que estão no mercado para trabalhar, elas já estivessem na sétima camada da personalidade, que é uma camada do papel social. Aí a pessoa, ela encara os desafios relacionados ao papel que ela tem que cumprir. Então, se ela tem aquele determinado papel e ela precisa de um determinado hábito, uma determinada virtude para cumprir aquele papel, ainda que ela não tenha desenvolvido aquilo, ela vai buscar desenvolver, ela vai ter a disposição de ir atrás, de correr atrás, de buscar, de conseguir desenvolver aquilo para chegar ao ponto de realizar a tarefa que ela tem que realizar com excelência. Entendi. Assim como o Lingopass, ele é uma plataforma de ensino de idiomas, você acredita que a camada, assim como um idioma, ela pode ser aprendida, treinada, desenvolvida, até mesmo sendo promovida dentro das empresas para elevar esse olhar de maturidade? Então, Rei,
Eu acho o seguinte, eu acho que, antes de tudo, os gestores eles precisam desenvolver a própria personalidade deles. Porque a verdade é que uma personalidade, ela só se desenvolve ao seu pleno potencial quando ela entra em contato com uma outra personalidade que já se desenvolveu, que já trilhou aquele caminho. Porque uma pessoa que ainda não amadureceu não é capaz de fazer uma outra pessoa chegar nesse ponto. E para ela chegar sozinha, ela vai demorar muito tempo. A vida passa rápido e a gente não tem todo o conhecimento suficiente para poder se desenvolver a ponto de economizar tempo, né? Então, demandaria muito tempo, muito esforço, muito trabalho, muito estudo para conseguir se chegar a desenvolver um pleno potencial, assim. Pleno não, porque a gente nunca vai encontrar plenitude nesse sentido, mas para chegar a um bom desenvolvimento da personalidade. O ideal é que as pessoas que estão nesses cargos de gestão, elas busquem o desenvolvimento da própria personalidade, entrando em contato com outras personalidades já desenvolvidas, para que elas possam ali desenvolver as suas capacidades e elas possam ser as pessoas que vão emanar aquilo para quem convive com elas. Porque, de outra forma, é muito difícil que se passe. É exatamente por isso que a gente trabalha muito essa questão da personalidade na terapia. Porque o convívio próprio com o terapeuta já é algo que faz a pessoa já desenvolver a personalidade dela e começar a ir para a vida e testar as próprias capacidades. Entendi. Então, essa questão assim dos gestores, eles desenvolverem como se fosse um pilar, eles mesmos buscarem ser essa estrutura que não, eu falo automaticamente, mas de uma forma puxando para a luz, né? Essas pessoas que estão ao redor, eles vão ser de uma forma são contaminados positivamente para essa elevada maturidade. Isso, exatamente. Mas em que sentido? Não no sentido de querer que os outros que estão convivendo com ele sejam iguais a ele e modelem ele plenamente. Mas não, porque uma pessoa que desenvolveu a sua personalidade, ela sabe que ela tem algumas potencialidades que outras pessoas não têm. Então, um bom gestor, uma pessoa que está olhando para a sua equipe de uma forma amorosa e benevolente, e está querendo desenvolver nos outros o potencial da personalidade dos outros, ela vai olhar para o potencial do outro e não do que ela acha que é bom. Né? É quase como assim, amar mesmo, sabe? Quando a gente ama, a gente olha para o outro e a gente quer o bem do outro de acordo com o que é bom para o outro e não para a gente. Porque se fosse bom para a gente, né, não tem um interesse que impede o desenvolvimento do outro em seu pleno potencial. Entendi. Então, pensando, por exemplo, nós que trabalhamos com empresas que são internacionais, conhecer essas camadas também auxilia nessa aproximação de culturas, né? Porque se for pensar em cultura, nível social, todas essas questões de influência para o desenvolvimento, isso auxilia a diminuir menos ruídos entre ser um profissional que tem esse conhecimento das camadas, ele compreendendo as diferenças culturais, as influências culturais, isso auxilia bastante diminuir esse ruído entre as empresas em si? Eu acredito que sim, Rê. Porque, na verdade, quando a gente fala de qualquer coisa relacionada ao desenvolvimento de uma personalidade, a gente fala em um itinerário de amadurecimento. E o amadurecimento, ele independe da cultura, né? Se a gente for olhar, por exemplo, a gente vai fazer uma descrição de como eu falei, né, no início. Vai olhar os potenciais relacionados à família, relacionado à cultura e aprendizado, relacionado aos afetos, relacionado à força que a pessoa tem no mundo, à utilidade, ao papel social. Quando você vai olhar essas características, elas estão presentes em qualquer ser humano, de qualquer lugar.
Então, sim, melhora a convivência. E também de uma forma que a gente consegue olhar e perceber que a cultura, ela está dentro da formação de uma personalidade. Então, a gente não pode simplesmente ignorar esse ponto. Acho que deu uma travadinha aqui, não sei. Você está me ouvindo? Eu tô aqui, tô ouvindo. Para mim tá ok. Equipe, tá ok? Tá tudo ok. Perfeito. Então, e aí, com certeza diminui, assim, os ruídos na comunicação. Porque você começa a olhar para o outro e perceber já que existe um tipo de desenvolvimento ali, de personalidade, e uma determinada etapa que aquela pessoa está e que às vezes você ainda não chegou, ou que você já passou e por isso você é mais compreensivo com o outro. Enfim, é mais ou menos por aí. Entendi. Então, para quem que está querendo começar a compreender essas questões de camadas, assim, você teria alguma orientação para os profissionais e até mesmo para os gestores, então, um para os profissionais e outro pensando para a questão da gestão em si? Tá. Os gestores, eu acredito que eles precisam buscar mentores que possam levar eles do ponto A para o ponto B, né? Fazer eles desenvolverem essa personalidade a ponto de eles serem a pessoa depois que vai fazer essa mentoria com os seus subordinados. Mesmo que não diretamente, mesmo que não apenas como um mentor, mas como um chefe mesmo, né? E para os profissionais de RH, no caso, né? Que vai contratar, enfim, a minha orientação é que busque fazer os cursos relacionados à descrição, né, das 12 camadas da personalidade, que busque se aprofundar. Tem apostilas gratuitas no Google, tem aulas, inclusive do professor Olavo, no Google, no YouTube. Enfim, é até fácil de encontrar esse material, e é um material muito rico. Dá para estudar por anos e sempre estar descobrindo uma nova forma de aplicar. E por falar em perguntas, que eu fiz algumas relacionadas a essa parte de como que essas pessoas podem iniciar nesse assunto, né? A gente tem aqui uma pergunta, deixa eu só observar aqui, que o pessoal me mandou. Só um minutinho. Então, vamos ler aqui. Tem uma pergunta: como a personalidade pode ser usada como vantagem competitiva no mercado de trabalho? Foi nosso Lilian que perguntou. Tá. Então, a personalidade, ela é uma vantagem não apenas para o mercado de trabalho, ela é uma vantagem para tudo, né? Ultimamente, as contratações, elas prezam muito pela inteligência emocional, né? É algo que é muito falado hoje em dia e que há alguns anos atrás nem se olhava, né? O pessoal olhava mais para as questões de aptidão técnica. Só que, no entanto, sabe-se que é muito difícil conviver com alguém que é tecnicamente capaz, mas que não é bom no trato social, não é bom no convívio. Enfim, a gente precisa olhar muito para essas questões mais humanas, né, para o desenvolvimento dessas habilidades. E a personalidade madura, ela sabe lidar com as questões de acordo com o peso que as questões têm. Então, uma pessoa que tem uma personalidade já desenvolvida, né, e desenvolvendo a personalidade, ela não vai levar problemas, ela sempre vai trazer soluções, e as soluções na medida em que o problema pede. Ela consegue ver a vida com gravidade, saber que a vida é para ser levada a sério, né, mas ao mesmo tempo ela consegue levar também leveza para pontos que não são tão pesados. Porque uma pessoa que está com a personalidade meio desbalanceada, digamos assim, ela não tem essa medida, essa justa medida para as coisas.
ela perde o olhar para a realidade. Ela consegue ver a realidade de um jeito muito mais afetado. Afetado em que sentido? Ela muda a percepção da realidade de acordo com o sentimento que ela tem. Então, uma pessoa que já passou da fase de ser afetada, ela consegue ver a realidade como ela é, e por isso ela é muito melhor em achar soluções para os problemas. Né? Então, isso é bom para a questão do mercado de trabalho, mas também para qualquer outro tipo de relação humana, né? Porque uma personalidade bem instalada na realidade, ela influencia todo mundo que está ao redor. Todo mundo passa a se sentir mais seguro. É como se fosse assim um chão firme no qual a gente pode pisar. Ninguém tem medo de lidar com alguém que desenvolveu a própria personalidade. Uma pessoa instável é uma pessoa que ainda não sabe nem quem é. Então, ela não tem a personalidade. Mas, no entanto, você colocou assim na chamada, né, Rê, a importância de uma personalidade forte. Que as pessoas aqui, trazendo só uma curiosidade, que as pessoas aqui não se confundam personalidade forte com uma pessoa chata, né? Porque tem muita gente que fala sobre isso, sobre personalidade forte, é aquela pessoa que não dá risada, que é carrancuda, e não tem nada disso, tem nada a ver. A personalidade é a forma como a nossa alma se apresenta no mundo. Então, como a gente se desenvolve e como a gente pode influenciar o ambiente no qual a gente está. Isso não tem absolutamente nada a ver com ser fechado ou muito sério e carrancudo, nada disso. Entendi. Se for pensar, é como seria uma camada de pele, que a pessoa que não desenvolveu tão bem, ela tem uma pele mais fina e a todo momento se machuca e esbarra e sangra, se eu for pensar numa tradução assim. Então, isso seria, esse desenvolvimento das camadas seria a resiliência para enfrentar a vida. Uhum. É isso aí. É basicamente isso. Ó, vamos lá, eu vou tentar trazer em termos fáceis isso, porque é uma questão relacionada à filosofia, aristotélica, enfim. E aí, para não ficar muito difícil, né, eu vou tentar dar um resumo mais fácil. É como se, quando a gente nascesse ali com um monte de potencialidades, um monte de coisa que a gente pode desenvolver, que a gente pode vir a ser. Por exemplo, a gente pode falar várias línguas, né? Só que, no entanto, nem todo mundo vai falar várias línguas. Tem gente que vai falar uma língua só. E se uma pessoa for, sei lá, criada por lobos, por exemplo, ela não vai falar nenhuma língua. Então, ainda que a gente tenha o potencial a ser desenvolvido, muitas vezes a gente não consegue desenvolver. E essa descrição das camadas da personalidade, ela faz a gente desenvolver aquilo que é propriamente humano. E que dentro disso a gente pode dizer, ali tem uma pessoa, sabe? Uma pessoa que tem um eu. E que esse eu age no mundo. Esse eu modifica o mundo. Ele não é apenas modificado. Porque no início da nossa vida, o que a gente faz é ser modificado. A gente é modificado pelo ambiente, a gente é modificado pelas pessoas. E conforme a personalidade vai se robustecendo, menos a gente é modificado pelo ambiente, mais a gente modifica o ambiente. Não que a gente vai ficar incólume, né, e que a gente nunca mais vai se modificar pelo ambiente. Não é isso. Mas é que a gente passa a ser um ser agente no mundo. A gente passa a levar essa mudança para o mundo, em vez de a gente ficar o tempo inteiro padecendo daquilo que nos acontece. Perfeito. Isso é bem como hoje a gente, aqui no Lingo, a gente está bem inseridos nesses eventos voltados para RH, trazendo essa promoção do desenvolvimento, né? E pensar nas camadas é uma forma que a pessoa ela pode trazer luz como uma escada de elevação e vai se desenvolvendo, né? E uma questão que então,
conhecer a questão da parte cultural, toda essa parte auxilia no desenvolvimento, então, toda essa parte de como que a pessoa que está nessa busca do desenvolvimento da camada, ela pode, através daquilo que aprende como um curso ou uma leitura, como que ela pode nutrir essa formação. Tá, então, a parte da formação do imaginário, né, ela tem, assim, um peso muito grande no desenvolvimento da personalidade. Por quê? Porque a gente tem, na nossa alma, uma potência que se chama razão. E essa razão, ela só funciona de acordo com o tipo de informação que a gente recebe. Então, imagine uma pessoa que passa a vida inteira assistindo só as novelas da Globo, na qual as pessoas, sei lá, estão com aqueles dramas super esquisitos, e que quando elas terminam um namoro, elas encostam na parede, elas saem deslizando, assim, naquele drama todo. Então, quando acontecer uma situação semelhante com ela vai se ver impelida a agir da mesma forma, porque a razão dela faz ela olhar para a realidade e ver só aquela possibilidade, ela não vê mais nenhuma outra. Então, assim, o estudo, o desenvolvimento do imaginário, de acordo com o consumo, né, de informações que sejam boas, que sejam ricas, realmente elevem a alma, né, eleve a pessoa a desenvolver a sua personalidade, olhando para cima, olhando para algo que é superior, que é melhor, é extremamente necessário. Porque senão a nossa imaginação ela fica restrita, fica pequena. E, em geral, uma personalidade mal desenvolvida, ela tem muito questão de um imaginário estreito. Ela não tem muita coisa na imaginação dela, ela não vê muitas possibilidades. Ela fica presa em uma possibilidade só. Isso, inclusive, é causa de adoecimento da psique, né? A gente verifica neuroses se formando em cima disso, do estreitamento do imaginário, inclusive dando a depressão ou ansiedade, coisas relacionadas a esse sentido. Então, é uma coisa boa até de se observar nos próprios profissionais, né? Quando vão contratar alguém ou quando vão olhar os potenciais de um futuro empregado, se essa pessoa ela tem uma bagagem cultural boa, né? Se ela consome bons conteúdos, como é a formação dela, porque isso tudo faz a pessoa ter opções de ação e não ficar presa em uma só maneira de agir. Acho que é isso, né? Entendi. Eu vou ver se eu fiz uma tradução aqui na minha mente para mostrar para o pessoal. Seria como, aqui, como a gente aprende idiomas, seria como a pessoa que está ali expandindo o vocabulário. E aí, se por um acaso uma pessoa questiona alguma questão, algo para essa pessoa e ela tem um repertório de vocabulários grandes, esse imaginário é esse repertório de vocabulários, são várias ações. Se só tem uma fala como uma única resposta, é isso que compõe o imaginário. Mais ou menos isso? Por aí. Ah, que interessante. A resposta às vezes não é satisfatória, né? Porque quando você olha, poxa, ninguém entendeu essa resposta, e agora? Como é que faz? Você tem que ter outros meios de dar essa resposta, né? Perfeito. Eu vou perguntar, pessoal, quem está online, se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar aqui para a equipe que nós vamos receber, e daqui a pouco a gente já vai entrar para a parte final da live, e eu gostaria de saber para você, assim, se você puder recomendar um livro, e também algo voltado para a parte visual, pode ser filme, que possa auxiliar nesse processo de desenvolvimento de uma identidade forte, uma personalidade forte. Eita, agora me pegou, viu, Rê? Um livro só. Pode ser mais, assim, um ou mais. Tá, dá para, acho que assim, filme e livro é sempre bom estar consumindo, sabe? Mas quando a gente olha para os clássicos,
a literatura antiga, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, a Divina Comédia, os russos também, Crime e Castigo, Dostoiévski, Tolstói, ali com a morte de Ivan Ilitch. Não dá para a gente dizer um só, porque é muito difícil, mas se eu pudesse recomendar um único livro para uma formação de imaginário, eu acredito que a Bíblia seria um que daria conta, né? Porque, inclusive, tem um autor chamado Northrop Frye, e ele faz a descrição de alguns tipos de personalidade também. Não nesse sentido das camadas, mas no sentido de tipo narrativo, né? Toda vez que a gente vive, a gente conta uma história com a nossa vida. É como se do nascimento até a morte a gente estivesse contando a nossa história. E toda pessoa conta uma história com a própria vida. E esse crítico literário, ele notou que todas as histórias estão dentro de 5 tipos narrativos. E esses 5 tipos narrativos estão presentes na Bíblia. Então, ele fala que tem o tipo que é o herói mítico, que é aquele herói que ele consegue mudar as leis da natureza. E aí ele descreve nosso Senhor Jesus Cristo como sendo esse herói mítico, né? É o personagem que muda tudo, muda a lei da natureza, ele faz milagres, ele cura doentes, ele ressuscita pessoas, ele faz algo que só ele podia fazer. E aí vem um segundo tipo, que é o herói lendário. Esse herói lendário é o herói que faz grandes feitos, mas que não é como um deus, né? Ele faz grandes coisas, ele realiza grandes coisas, como Davi, por exemplo, o Salomão, né? Realiza grandes coisas, faz grandes feitos, mas não é necessariamente um deus. E aí ele fala do tipo imitativo alto, que é um tipo nobre, é um tipo que muda o entorno, muda a realidade ao seu redor, mas não é nem um herói lendário, nem um herói místico, porque não é Deus, é uma pessoa mais normal. Poderia dar um exemplo assim do nosso cotidiano, falando de, por exemplo, Margaret Thatcher ou Churchill. São grandes personalidades que mudaram o curso da história, né? E aí ele fala do imitativo baixo, que é o tipo narrativo mais, assim, que deveria todos os seres humanos, pelo menos, chegarem a esse tipo. Que é aquele tipo que vive uma vida que ele consegue dar rumo para a sua história. Ele consegue contar a própria história em primeira pessoa. E o último tipo, que é um tipo pródigo na literatura brasileira e que muitas personalidades aqui no Brasil tendem a esse tipo, é o tipo irônico, que é aquele tipo que é vítima de tudo. Ele é vítima da circunstância, ele não consegue fazer nada, ele não consegue realizar nada, porque tudo acontece com ele. Então, a gente sabendo dessas formas de contar a própria história, a gente pode contar a nossa história de um jeito melhor, né? E como esse crítico rastreou e viu que dentro da Bíblia a gente tem todos esses tipos narrativos, o melhor livro, talvez, para se formar a imaginação é a própria Bíblia mesmo. Perfeito. Tem aqui uma pergunta de Letícia. A personalidade é mais importante do que as habilidades técnicas em algumas profissões? A personalidade é mais importante sempre do que qualquer habilidade técnica. Porque uma habilidade técnica, ela pode ser só desenvolvida por qualquer tipo de personalidade. Mas uma personalidade não desenvolvida, ela está aquém daquilo que ela pode realizar enquanto pessoa, né? É como se a pessoa ficasse ali sempre dando menos do que ela poderia dar. E as habilidades técnicas, não necessariamente, é algo que você consegue desenvolver no próprio uso, né, daquela situação. Enfim, sei lá, por exemplo, digitar mais rápido. Se você digita mais vezes, você vai digitar mais rápido naturalmente. Mas a personalidade
não é algo que você só vivendo naturalmente você consegue desenvolver, não. Você precisa de um esforço. E o esforço está relacionado com você usar da sua inteligência para educar a sua vontade. É algo que te diferencia de qualquer outro ser. Só o ser humano, bicho não pode. Então é algo que é propriamente do humano mesmo. O que é técnico é sempre inferior. Dá para a gente só desenvolver no hábito. A personalidade não. A personalidade precisa de um tipo de esforço diferente. Perfeito. Então, a gente está chegando já para as questões, para o encerramento da live. Eu acredito que essa parte de desenvolvimento de uma personalidade forte, principalmente para quem está adquirindo o conhecimento técnico ao longo da vida, pode trazer mais fortaleza, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que está aprendendo um idioma, muitas vezes vai precisar dessa maturidade, dessa personalidade forte para ter uma obstinação no aprendizado, né? Falo isso por conta própria, porque fiz uns exercícios antes de entrar na live e estava ali com alguns problemas, né? Então, é um desafio. E uma personalidade forte, ela traz essa vontade, essa obstinação, né? E Suelen, como que as pessoas elas podem te encontrar? O que hoje como que você está atuando? O que você pode auxiliar essas pessoas nesse desenvolvimento a respeito de personalidade, não somente de personalidade, porque eu sei que você trabalha também em outros aspectos. Tá, então, eu sou psicoterapeuta hoje, né? E eu atuo na clínica, basicamente. Estou aí tentando montar um curso para desenvolver alguns aspectos da personalidade mais para frente, mas agora ainda não está pronto. Por enquanto, eu atendo mesmo pessoalmente na clínica, de forma particular. E aí, para me encontrar, seguir o meu Instagram, né? @su_franca. E lá eu vivo postando conteúdo, não com tanta frequência como deveria, tenho que admitir e confessar isso aqui, mas é porque a vida é mais corrida do que, né, do que eu consigo dar conta. Mas estou sempre postando lá, sempre trazendo alguma coisa que pode ajudar as pessoas, e de forma mais aproximada na clínica. Na clínica eu consigo ajudar, porque as pessoas elas imaginam que a terapia ela tem relação apenas com a cuidar de algum tipo de trauma ou alguma dor, ou ainda tem aqueles preconceitos de eu vou fazer terapia porque eu tô meio doida, e não tem absolutamente nada a ver, né? A questão da terapia, da forma como eu faço, é exatamente para desenvolver a personalidade e fazer a pessoa tá pronta para encarar os desafios da vida. É basicamente isso. E fazer ela dar passos maiores, né? Em rumo a algo que ela tem que chegar. É isso, velho. Perfeito. A questão da personalidade não tem diversos acompanhamentos para saber a respeito, mas na parte dos idiomas, que é o que a gente cuida, assim, vocês podem encontrar também o nosso teste, para se vocês têm interesse para compreender assim, como o Lingopass pode auxiliar na sua empresa, eu vou deixar aqui, deixa eu compartilhar aqui. No QR Code, vocês podem fazer o teste de níveis, tem diversos idiomas, inglês, francês e espanhol, para vocês verificarem qual nível vocês estão, e também através, com o auxílio da personalidade, vocês conseguirem chegar até o C2 com muita fortaleza e desenvolver diversas habilidades, não somente para mercado de trabalho, mas para a vida. Muito obrigada por esse papo, eu fiquei muito feliz. A gente está chegando ao final desse Lingo Talks. Eu acredito que, principalmente nessa retomada depois de um feriado, a gente está chegando num mês que de quebra de trabalhos, a gente precisa falar sobre. Ainda temos um monte de objetivos pela frente e precisa dessa personalidade forte para chegar até ao final do ano com esses objetivos, e não somente ao final do ano, mas até o final da nossa vida, né? Tendo esses objetivos. Muito obrigada por tudo.
É verdade. Ó, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz também de participar e me coloco à disposição. Sempre que precisarem, estou por aqui. Perfeito. Então, pessoal, até mais, até o próximo Lingo Talks. Fiquem de olho para em tudo que nós estamos fazendo aqui. Obrigada.